Salve, salve amigos do canal, mais um boletim do dia sobre o Vasco pra gente completar as informações que trouxemos no vídeo da manhã. Nele eu vou começar a tratar do duelo importante de risco contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Vou falar também de como estão aí o pensamento dos dois times para essa partida, o que se projeta em termos de equipes e, claro, voltar a falar do mercado cruzmaltino de chegadas. Faltam 5 dias para o fim da janela, ainda há possibilidade de chegar alguma peça além de Cuesta, que logo desembarcará aqui no Rio. Aliás, por falar em Cuesta, vou relembrar aqui uma matéria bem interessante que eu fiz com um excelente repórter turco sobre o zagueiro. Afinal, por que Cuesta não deu certo por lá? Então, cola aqui que você vai saber todas as razões que fizeram aí para o Galatasaray da Turquia negociá-lo. Então, deixa o like, compartilha o conteúdo e dê uma moral para este trabalho. Valeu, galera! Bom, o Vasco já virou a chave com foco no Brasileirão, onde precisa voltar a vencer para se desgarrar daquele pelotão de baixo. E para essa partida, tendência de ausências e novidades. Em relação a desfalques, Paulo Henrique voltou a sentir ontem um desconforto na coxa e, para não agravar, já que é peça importante da engrenagem do Diniz, deve ser preservado. O Vasco usará a data FIFA para recuperar o jogador. O mesmo deve acontecer com o Tietê, o volante que vem se tratando também de um edema da coxa após aquele jogo contra o Corinthians no último domingo. Para os respectivos lugares, o Puma deve assumir, óbvio, a lateral direita. E o garoto Barros, que teve atuação destacada ontem, será mantido na função de volante ao lado do Jair. Ambos se deram muito bem. As demais posições não devem sofrer alterações. A expectativa fica por conta de Robert Renan e o Matheus França. Eles seguem treinando com o grupo e serão avaliados pelo Diniz, que deixou claro ontem que não quer apressar as coisas. Ambos ficaram muito tempo sem atuar. A ideia é prepará-los melhor. O Diniz ele espera que o Vasco mantenha o equilíbrio que teve contra o Botafogo e possa confirmar aí uma evolução contra o Sport, que andou deixando pontos importantes no meio do caminho em sua própria casa. Bom, já que estamos falando do Sport, o clube pernambucano tem problemas seríssimos. Se já não bastasse viver um jejum, está na lanterna do Brasileirão, tem ausências e muitas dúvidas. A principal é o meia Lucas Lima, que ainda não tem presença garantida. Ele sofreu uma torção no tornozelo direito contra o Palmeiras e está fazendo tratamento intensivo. O Sport está sem opções para posição. Talvez o técnico Daniel Paulista tenha que inovar ou aí mudar a formação. Em compensação, o Sport terá o retorno do atacante Derek, que cumpriu suspensão automática diante do Palmeiras e deve ocupar com isso a vaga de Pablo, formando o ataque ali com o Mateuzinho e o Léo Pereira. Pelo menos é o que se comenta por lá em Recife. Hoje o Derek concedeu uma coletiva e projetou o duelo contra o Vasco. Então vamos ouvi-lo. E sobre o Vasco, sabemos que é um jogo, um confronto direto pra gente. Que se a gente ganhar, a gente sabe que já se aproxima mais de sair da zona dali de rebaixamento. Que o Vasco agora tá lutando pelo mesmo objetivo que nós, que é se manter. E vamos para cima para tentar os 3 pontos e sair vitorioso e ficar mais perto ali. Estamos jogando dentro de casa, com a nossa torcida. O que a gente mais quer é dar uma vitória para eles dentro de casa, todos ali junto. E a gente vai lutar por esse jogo contra o Vasco para dar essa primeira vitória dentro de casa para eles, que eles merecem. Bom, agora chegou a hora de falar de reforços. A janela fecha no próximo dia 2, mas ainda não está descartada a chegada de mais um zagueiro pelo lado direito, além do Cuesta, que vem emprestado pelo Galatasaray. Por esse motivo, especulações vão tomando conta e vão tomar conta do noticiário até lá. A situação do Nathan Silva não evoluiu, né? E há essa possibilidade do Vasco tentar um outro nome mais compatível com a realidade do clube. O Nathan, em respeito à sua história e à liderança no Pumas, também não quer forçar muito a barra. Por isso deixou ambos os clubes discutirem aí esta possibilidade de transferência. Mas a falta de uma nova oferta do Vasco, aliada ao pouco tempo para buscar um novo nome para o setor, esfriaram meio o negócio aí com os mexicanos. Mas o negócio certo mesmo, meus amigos, é o Carlos Cuesta. Zagueiro que botou o casaco, tirou o casaco e voltou a botá-lo. O Vasco ajusta ali os últimos detalhes com o clube turco e o zagueiro é esperado aqui nesses próximos dias. Ficou acordado na negociação um empréstimo com opção de compra. Se comenta na casa dos 6,5 milhões de euros.
podendo também ter 2 milhões adicionais aí por bônus e resultados. Pelo menos é o que se comenta tanto na imprensa colombiana como na imprensa turca. A contratação do Cuesta, aliás, desperta uma dúvida muito grande, né? O que teria acontecido com um jogador do naipe dele, né? Rodado como ele, de seleção colombiana, para não ter dado certo na Turquia? Adaptação, lesões, foi mal aproveitado, birra com o treinador. Enfim, para tirar essas dúvidas, eu procurei um experiente colega da imprensa turca, que eu até tinha dado esse depoimento para mim, e eu vou trazer aqui de novo para vocês. É o Sagatay Selik, do canal televisivo HT Sport. Bora conferir o que ele me disse sobre o Cuesta e o porquê dele não ter dado certo lá na Turquia. Carlos Cuesta chegou ao Galatasaray em um momento de declínio na performance da equipe e de busca por mudanças no sistema tático e contratação de novos jogadores para retomar o ritmo. O plano original do Galatasaray era contratar um zagueiro central rápido e um lateral direito para a transição para o 3-5-2. No entanto, em ambas as transferências, o Galatasaray não conseguiu trazer os jogadores de alto nível e conhecidos aos quais os torcedores estavam acostumados. Nos últimos dias de janela de transferências, Carlos Cuesta e Przemysław Frankowski foram contratados. Quando o Cuesta começou sua passagem pelo Galatasaray, ele enfrentou 2 grandes obstáculos. Não sendo um nome muito conhecido, os torcedores turcos de futebol são muito animados para assistir a jogadores de renome. A busca do Galatasaray por esse tipo de jogador nos primeiros dias da janela de transferências gerou insatisfação com a transferência de Cuesta antes mesmo dele entrar em campo. A transferência de Mario Lemina. Em pânico com o mau momento do time, o Galatasaray contratou o Mario Lemina, ex-jogador e favorito dos torcedores, nos últimos dias da janela de transferências. Essa transferência representou uma forte alternativa à transição planejada da equipe para um sistema 3-5-2. Após chegar ao Galatasaray, Cuesta começou como titular no time titular, à frente de Lemina, no esquema 3-5-2. Ele chegou a ser inscrito no elenco da Liga Europa, no lugar do Lemina. No entanto, problemas com a transição para o sistema 3-5-2 e a incapacidade de Cuesta de encontrar o seu ritmo de jogo fizeram com que Lemina fosse preferido em vez dele. E o Galatasaray insistiu em manter a formação 4-2-3-1, em vez do 3-5-2. O começo do fim para Cuesta foi quando ele entrou em campo em uma partida crucial contra o Kasimpasa para defender uma vantagem, e sua primeira ação resultou em um pênalti que custou pontos ao time. Resumindo, altas expectativas, preconceito, uma mudança tática que nunca aconteceu, um erro crítico e um time que continuou vencendo quando ele não estava em campo. Este é o resumo da curta e infeliz passagem de Cuesta pelo Galatasaray. Bom, meus amigos, é isso aí. Como vocês viram, o Cuesta teve uma série de fatores que propiciaram aí o fato de não ter dado certo por lá. A gente espera aqui com o Fernando Diniz extraia a potencialidade do zagueiro, faça com que ele seja uma peça importante no sistema defensivo do Vasco, que é um sistema muito falho. Ontem falhou diante do Botafogo e vem entregando a paçoca. Isso vem causando aí transtornos para o Vasco. O Vasco perdeu muitos pontos na temporada por causa de falhas grotescas do sistema defensivo. O João Victor foi embora, o Luiz Gustavo também, o Maurício Lemos não deve continuar e o Vasco está com lacunas ali no sistema defensivo. E vê no Cuesta esse titular, né? Esse cara que vai chamar a sua responsabilidade por conta dessa experiência. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Só Cuesta vai dar certo nisso aí? O Vasco não tem que trazer um outro jogador logo para o setor? Tá acreditando que ainda chegue mais um zagueiro pelo lado direito? Então, ó, meus amigos, comente e participe. Gostaria de pedir desculpas a vocês. Hoje eu tô com uma gripe muito forte e foi muito difícil fazer esse boletim aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado e obrigado mais uma vez pela audiência. Bom, meus amigos, estou indo. Amanhã a gente se vê. Aquele abraço.